você trouxe a sua Bíblia, abra ela em Josué, no capítulo 2. Não vou falar de Josué, vou falar da Raabe, não é? O que a gente pode aprender com a Raabe? A Bíblia fala que a Raabe tinha a sua casa construída nos muros de Jericó, não é? E Josué enviou espias ali para adentrarem em Jericó e espiarem a terra, não é? E ela então coloca esses 2 espias para dentro de casa, e é a partir daí que a gente vai começar a ler. 2, a partir do versículo 8, diz assim: antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Entenda que já tinha passado 40 anos, gente, perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Conta aí para quem está perto de você, se ele, de repente ele não está sabendo quem é o Deus que ele está servindo. Fala assim: o nosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. 12, jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se por lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Amém? Pode fechar a sua Bíblia aí. Então entenda que o povo de Jericó já estava temendo, não é o povo de Israel, na verdade o Deus de Israel. Raabe, na verdade, era a única que sabia de fato o que estava acontecendo, porque afinal de contas ela colocou aqueles 2 homens dentro da sua casa e conversou com eles. O povo só temia, mas ela de fato sabia o que estava acontecendo. Normalmente, as pessoas, quando elas estão com medo de uma situação, o que elas tendem a fazer? Perna para que te quero, fogem. É ou não é? Boa noite, gente. Dá boa noite para essa pessoa que está do seu lado, fala assim: boa noite. Tá, o culto é participativo, tá? Todos nós prestamos culto ao Senhor. Então nós muitas vezes, diante de uma situação de medo, diante de uma situação de preocupação, você fala assim: viu, tem um leão na rua, eu vou ficar aqui, é nada, vou, deixa prender o leão aí, depois eu volto. Estou sabendo que a cidade vai ser destruída, eles já destruíram outros 2 reis aí, vão ficar aqui fazendo o quê? Para ser morto também? Só que a Raabe, em vez dela fugir para qualquer outro lugar, ela foge para Deus. Por quê? Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Então Deus, Ele deixa claro quem era Raabe. Ele conta lá, não é? A gente muitas vezes não conta dos nossos pecados, não é verdade? A gente não conta dos nossos erros, mas Deus deixa claro lá na palavra: Raabe, a prostituta, para nos mostrar o quê?
que Deus não se importa com aquilo que nós já fizemos no passado. Se nós buscarmos a face do Senhor, Ele é aquele que tem o poder de trazer salvação para as nossas vidas e para a nossa casa. Fala assim: Deus é esse que nos surpreende dia após dia. Acontece que tem gente que acaba fazendo pacto com o seu passado. Olha para trás, fica remoendo situações do passado, em vez de viver o presente para ter um futuro glorioso, não consegue olhar para frente e sonhar. Raabe não se deteve de que ela não era digna de salvação. Ela clamou, ela escondeu aqueles homens dentro de casa e falou assim: viu, né, me ajuda. O que eu posso, o que vocês podem fazer por mim? Afinal de contas, eu escondi vocês aqui. E aí os homens respondem: nossa vida pela sua vida. Muitas vezes nós estamos aí olhando, Deus quer dar uma nova oportunidade para as nossas vidas. Quantos espias por vezes passam pela nossa vida, semeando, não é, as boas novas de salvação, e a gente não fecha a porta com o passado. Raabe, a partir do momento que coloca aqueles espias dentro da sua casa, ela fecha a porta. Ela fecha a porta do passado, ela fecha a porta do pecado. Ela agora não seria mais prostituta. Ela agora então, ela se coloca na posição de intercessora pela sua casa. Ela apresenta seu pai, ela apresenta sua mãe, ela apresenta os seus irmãos e clama pela vida deles. Então ela fecha a porta com essa história. Pergunta aí, fala assim: você está fazendo pacto com quem? Porque tem gente que está fazendo pacto com dor, não consegue olhar para frente, não consegue se desvencilhar. E para a gente poder avançar para os planos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, fala assim: a gente vai precisar fechar portas. E a nossa grande, muitas vezes, vou colocar como ignorância, a gente achar que a nossa vida é só para a gente. Fala assim: a sua vida não é só para você não. A vida era da Raabe, mas só atingiu a Raabe? Não, a nossa vida não são apenas os nossos objetivos e os nossos propósitos. A atitude da Raabe atingiu toda a sua família. A atitude que nós tomamos atinge a nossa família e todas as pessoas que nos cercam. Deus não mudou apenas a história da Raabe, mas mudou a história de toda a sua família. E ela ainda entra para a linhagem do rei Davi. Olha só que coisa, né? Aquilo que Deus faz na vida dela. Porém, o que foi que aqueles homens pediram para ela? A gente leu. Ó o grilinho, o que a gente leu mesmo? Viu? Tem que estar todo mundo dentro da tua casa. É ou não é? Senão a gente está descumprido dessa sua promessa, desse juramento que você fez a gente fazer. E tinha mais uma coisa: amarrar um cordão vermelho na janela. Nós precisamos estar comprometidos com as nossas tarefas. Não era apenas colocar os espias dentro de casa não dava garantia de salvação. Conta aí, fala assim: botar espia dentro de casa não traz garantia de salvação. O que é que muda? Ser comprometido com a missão. Precisamos ser aqueles que são comprometidos com a missão. O que os espias falaram, viu? Só que tem que estar todo mundo dentro da tua casa. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs. Se eles estiverem por aí, não tem como não. E nós muitas vezes começamos a orar pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos cunhados, não é? Só que aí as coisas não vão mudando, a gente vai se cansando. E como é que Deus vai salvar? Imagina que a Raabe depois viu aqueles homens todos cercando a cidade, andando em volta da cidade, tocando cântaros. Será que não bateu um medo no coração dela? Gente, vai cair tudo. Será que vão me salvar? Não, ela sabia que Deus era aquele. A Bíblia não conta dos espias até quando as muralhas de Jericó caíram, mas ela permaneceu firme. Então até que as muralhas de Jericó caiam, até que as barreiras da sua vida, da sua família, que trazem impedimento de viverem o sobrenatural do Senhor, de ter a sua vida mudada, não deixe o teu lugar, persevera firme, tem um comprometimento com a sua missão. Conta aí, fala assim: seja comprometido com a sua missão.
Fala, não desiste não. Fala, bota todo mundo dentro da tua casa, bota todo mundo dentro da sua oração. Porque tem gente que fala assim, ai, me ajuda a orar. Bota lá o nome da pessoa, lá na intercessão, deixa o povo orando segunda-feira. Quando a pessoa mesma não quer saber de orar, ela não quer se compromissar, ela quer que outras pessoas se comprometam. Deus vai fazer na nossa vida e através de nós, quando nós estivermos comprometidos com a nossa missão. Independente de quantos dias vão passar, independente das coisas que ainda irão acontecer, fala assim, o Senhor manda eu colocar um fio vermelho sobre a nossa janela. O que é isso? Lembrando que é o sangue de Cristo, que tem o poder de nos guardar, que tem o poder de transformar. O Senhor é aquele que vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Você pode declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala, ninguém se perderá. Fala, eu não serei omisso com a minha missão. Fala, Senhor, abra os meus olhos, vivifica-me na tua palavra. Senhor, se há um esmorecimento em mim, que eu seja posicionado nessa hora, que assim como Raabe colocou toda a sua família dentro da sua casa, que foi guardado por ti, que foi transformado pelo Senhor, que assim também aconteça com todos aqueles que são meus, com tudo aquilo que me diz respeito, que meu pai e minha mãe não se percam, que os meus filhos não se percam, que os meus irmãos não se percam. Fala, porque eu, bate a mão no seu peito aí, porque eu sou aquele que assumo um compromisso com o Senhor, até ver a salvação poderosa que o Senhor vai fazer na minha casa. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso?